Hoje nós vamos falar sobre insuficiência renal e diálise, um grande problema de saúde pública. Para isso, nós trouxemos a doutora Andréa Pio de Abreu, que é secretária-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia e é nefrologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Andréa, nós vamos começar respondendo a pergunta da Zelinda Baliza. Ela diz, qual a diferença entre hemodiálise e diálise? Então, doutor Drauzio, inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, representando a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Essa é uma pergunta muito importante. A diálise, na verdade, ela é o que a gente chama de terapia renal substitutiva, ou seja, ela procura substituir a função do rim, que é de filtrar o sangue. A hemodiálise é um desses tipos de diálise, que faz com que esse processo de filtragem ela seja através do sangue. Existe também a diálise peritoneal, em que todo esse processo é feito pela barriga. O Pedro Manuel pergunta, todo doente renal crônico termina em hemodiálise? Existe a possibilidade, sim, de todo paciente com doença renal crônica evoluir para a diálise, que a gente acaba indicando quando o rim está funcionando basicamente menos do que 15%. Mas menos que 15%? 15%. Mas é sempre que isso vai acontecer? Não. A gente consegue, hoje em dia, cada vez mais, deixar os pacientes no que a gente chama de tratamento conservador. E como que a gente faz isso? A gente consegue fazer o diagnóstico com tempo um pouco antecipado, no estádio 2, até no estádio 3, que a gente chama, está ali com em torno de 50% da função renal, a gente consegue ter alguns cuidados, e se o paciente também cuidar e tiver toda uma equipe multidisciplinar ajudando, a gente consegue retardar ou até evitar que ele entre em diálise. Então não é todo, mas é algo que a gente sempre tem que se preocupar. Tem uma pergunta aqui que parece boba, mas na verdade importante. Por que a fruta carambola faz mal para quem faz diálise? Carambola faz mal para quem faz hemodiálise? Na verdade a carambola era totalmente contraindicada para quem já tem uma doença renal crônica mais avançada. Por quê? Alguns anos atrás, mais de 2 décadas atrás, começaram a observar que alguns pacientes que não tinham função renal já preservada começavam a ter algumas alterações neurológicas, convulsões, começavam a ter tosses coercíveis, inclusive quadros de óbito. Então, o que foi observado? Na verdade, observaram que esses pacientes tinham ingerido carambola. E o que tem a carambola? A carambola tem uma neurotoxina, ou seja, uma toxina que age a nível cerebral, que pode desencadear uma série de alterações em neurotransmissores e que na gente também pode acontecer se a gente estiver consumindo, essa neurotoxina continua existindo. Só que como a gente tem a função renal normal, ela é eliminada pelo rim. A partir do momento que a pessoa não elimina essa neurotoxina pela urina, aquilo vai se acumulando, atravessa o que a gente chama de barreira hematocefálica e dá essas alterações neurológicas. Então, quem tem alteração da função renal grave não pode comer carambola. Então, se você tem alteração da função renal, se tem insuficiência renal, esquece a carambola, tá? A pergunta do Cetoledo, não sei quem se é homem ou mulher. Existe uma restrição alimentar? A restrição alimentar, primeiro que ela é muito individual, de paciente para paciente, mas ela também caminha de acordo com a evolução da doença. Então, eu vou citar um exemplo. Paciente que tem ali, que a gente descobre que tem uma função renal que está reduzida, mas que não está ali próximo da diálise, a gente já consegue pedir o suporte da nutricionista para dar alguns tipos de orientação. Esses pacientes, geralmente, vai ser orientado para eles que diminua a restrição de proteína, a ingestão de sal, de qualquer maneira, para todos os estádios ela já é recomendada. Já quando o paciente entra em diálise, as recomendações são outras. Por quê? Porque, na verdade, potássio, fósforo, que são geralmente eliminados pelo rim, acabam não sendo mais. Então, alguns alimentos que são ricos nesses nutrientes acabam tendo que ser evitados. Quer dizer, cada caso vocês dão um tipo de orientação alimentar. Com certeza. O nutricionista e a terapia multidisciplinar dentro da nefrologia é fundamental para o tratamento adequado do paciente. Uma pergunta que vem em nome de Aprendendo com a Depressão. O paciente fará hemodiálise só por um tempo ou para o resto da vida? Então, geralmente, quando o rim ele perde a função renal dele, a gente chama realmente fala que ele tem uma função renal terminal e aquela função ela não é recuperada. Quando é naturalmente por uma causa crônica e não por uma insuficiência renal aguda.
Então é esperado que realmente a gente vai precisar de uma terapia renal substitutiva para a vida toda. Mas existe uma outra possibilidade que o paciente pode ter, além da diálise, ou da diálise peritoneal ou da hemodiálise, que é o transplante. Então, alguns pacientes, eles acabam sendo elencáveis, né? Eles acabam sendo candidatos a transplante, se eles tiverem uma condição clínica para isso, né? E se eles tiverem também doador. E aí, nesse sentido, pode ser tanto o doador vivo, né? Como também o doador falecido, que é a responsável da maior parte dos casos que a gente acaba transplantando. Quer dizer, a solução para quem está fazendo hemodiálise é o transplante renal, Que, né? na verdade, acaba dando uma melhor qualidade de vida, mas que também a gente nunca pode esquecer que também é um tratamento. Na verdade, a gente vai fazer uma troca de tratamentos. É um paciente que vai usar também medicamentos imunossupressores, que vai precisar de outros medicamentos que a gente também usa na doença renal crônica avançada. Então, é uma troca de terapia, né, que também é complexa e que os cuidados vão ser outros, mas, claro, a maior parte dos pacientes acaba se beneficiando em termos de qualidade de vida melhor, né? A pergunta de Mi Duarte. A gestação sobrecarrega os rins? Quem tem problema renal pode engravidar? São duas perguntas. São duas perguntas, e são perguntas muito importantes, porque, de fato, na gestação, a gente tem uma alteração de todo o sistema urinário, né? Principalmente ali a partir do 6º mês, 7º mês, os rins eles aumentam, pode aumentar em torno até de 1,5 centímetros de comprimento, porque a vascularização dele aumenta, né? O ureter, que é o que a gente tem a ligação do rim com a bexiga, também pode ter uma dilatação, por ação principalmente de um hormônio chamado progesterona, e também a gente pode ter alteração da bexiga. Ao mesmo tempo que ela é comprimida pelo útero e a paciente, a mulher gestante, acaba querendo urinar mais vezes, essa progesterona também faz com que haja o relaxamento. Então, o que acontece? Eles sim ficam mais sobrecarregados porque aumentam a necessidade de filtração. Mas uma outra coisa que é mais importante a gente falar é que essas alterações todas propiciam um risco maior de infecção urinária. É muito importante que a gestante tenha em mente que ela precisa beber líquido adequadamente, que realmente às vezes é complicado ela procurar um banheiro que ela está com vontade, mas ela não pode segurar a urina, que são fatores que ajudam bastante a não evitar. Agora, a paciente renal crônica, principalmente, ela pode engravidar? É complicado para o médico a gente dizer não engravide. Né? Eu acho que a gente tem que apoiar a paciente no momento que isso acontecer, mas é claro que ela precisa ficar ciente que já passa a ser uma gestação de alto risco. Hoje existem já pacientes sem diálise, que inclusive tiveram gestação e que transcorreram bem, mas são tratamentos muito cuidadosos, né? Geralmente esses bebês eles não nascem a termo, eles geralmente nascem com crescimento intrauterino restrito, inclusive, e que a gente precisa de um cuidado. Então, a própria doença renal crônica geralmente faz com que a fertilidade da mulher diminua, mas quando isso acontece, é possível engravidar e todo um suporte é necessário. Quer dizer, precisa estar ligado a um grande centro. Com não? certeza. A pergunta de Tati Barreto. Pergunta sobre a ingestão de líquidos. Quais os cuidados de quem faz diálise deve tomar com a ingestão de líquidos? Pois é, os rins, eles além de filtrarem as substâncias tóxicas do nosso organismo, também fazem com que a gente produza urina, né? Então existem duas situações. Existem pacientes que fazem diálise que ainda têm uma diurese adequada, né? Fazem uma quantidade de urina adequada. Para esses pacientes, o que a gente recomenda? Olha, meça o volume de urina que você está urinando por dia. E a partir dali você pode somar 500 ml, meio litro da quantidade que você está fazendo de urina por dia. Aquele indivíduo que ele é anúrico, ou seja, aquele que realmente não tem urina nenhuma, a gente recomenda que ingira por dia esse valor em torno de 500 ml ao dia. É esperado, para a maior parte dos pacientes, infelizmente, que a própria terapia renal substitutiva, a própria diálise, ao longo do tempo, essa urina que era presente acaba diminuindo com o tempo. Então, a gente precisa de uma parceria muito grande junto do paciente para que ele tenha ciência disso e vá reduzindo aos poucos essa ingestão também. Agora uma pergunta que eu mesmo vou fazer. No passado você se recomendava para quem tem insuficiência renal crônica não comer sal nenhum, era dieta. O que mudou nessa orientação? Na verdade, a gente ainda tem essa restrição de dieta hipossódica realmente muito significativa. A gente tem que lembrar, né, Dr. Drauzio, que na verdade a gente come muito sal, né? O Brasil está numa média aí acima de 11 gramas, quando o que a gente deveria comer é em torno de 5 a 6 gramas. A gente come o dobro de sal que deveria, pelo menos. Então, quando a gente já come uma quantidade que é recomendada, a gente já acha que está sem sal. Porque demora um pouquinho para a gente acabar
acabar desensibilizando a papila gustativa. Em relação ao paciente que faz diálise, essa restrição tem que ser ainda maior. Se possível, a gente sempre orienta que seja inferior, inclusive, a 5 gramas. Isso é muito difícil, por quê? Porque 70% do sal que a gente come, ele não está no sal que a gente coloca no alimento, ele está onde? Nos alimentos industrializados. Então precisa de toda uma mudança de ingestão nesse sentido para desempacotar menos e, na verdade, descascar mais, que a gente fala, né? Mais alimentos naturais para poder evitar essa quantidade de sódio. Sódio carrega água. Então, se o paciente come mais sal, ele vai acabar retendo mais líquido. André, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Uma satisfação. Um prazer, viu? Muito obrigado.